Vocês Polêmica? gostam de polêmica, vocês gostam de polêmica. Eu gosto Então, também, Wellington. Nunca fui preso até hoje, por causa disso. gente, a gente viu uma matéria na Forbes, publicada pelo Instituto Hult, chamada Gestores, abre aspas, gestores preferem IA à geração Z no mercado de trabalho. Concordo. Fim de episódio. Pronto, acabou. Vou colocar o Michael Bay aqui, ó. Pode mandar o Linkin Park aí e acabou o episódio, Wellington. You make the world on fire. É isso aí. Poxa, você ia começar. O cara me cortou. Porra, a gente terminou a introdução. A introdução foi 2 minutos e 40. A gente não começou. É isso aí. Mas eu gostei que você já engatou a quinta ali, né, cara? É canto CVT, né? É que esse é no troca marcha, cara. Não troca marcha. É marcha infinita, marcha infinita, marcha infinita. Mas enfim, os principais pontos aqui que eles trouxeram, basicamente foram o seguinte, dos gestores, tá? Que foram perguntados. Posso falar, te fazer uma pergunta antes? Por favor. A gente não deveria dizer para as pessoas que estão escutando aqui o que é a geração Z? Acho importante. Desculpa aí. Deixa eu falar, então, que já tá aqui no favor, ponto, tá no ponto para mim aqui, ó. A geração Z é composta por pessoas nascidas entre os meados dos anos 1990 e meados dos anos 2010. Isso foi a IA falou, mas eu sei que tem um ano de corte lá, né? São os nativos digitais acostumados com a conectividade e imediatismo. Eu não acho que seja 1990, tá? Isso aí é depois dos anos 2000, com certeza. Algumas características da geração Z. Tecnologia. São adeptos de novas tecnologias, como smartphones, mídias sociais e internet. Comunicação. Prefere a chamada de vídeo, as mensagens instantâneas, redes e teclar. Trabalho. Valorizam empresas socialmente responsáveis com um bom ambiente de trabalho. Estilo de vida. Desejam horários flexíveis e roupas informais. Causas sociais. Estão engajados em causas sociais, ambientais e políticas. Aprendizado, preferem métodos de ensino que oferecem retorno rápido sobre o seu desempenho, as famosas pílulas. Ai, filho da puta. Desenvolvimento profissional, tem seu próprio estilo de vida e se preocupam com o seu desenvolvimento profissional, ou seja, meias diferentes, calça pela canela e cabelo azul cortado pela lateral. Preocupações, estão preocupados com questões sociais, políticas, com mudanças climáticas, mas não arrumam a cama. Desigualdade social, mas não ajudam em nenhum asilo ou creche. Injustiça racial, mas também não fazem a parte deles. E problemas de justiça social e não dão dinheiro no semáforo. Dito isso, são adeptos da praticidade, responsáveis, autodidatas, extremamente realistas e lógicos. Conversa mole da IA. Porra nenhuma. São um bando de gente que, se acabar a luz, eles não sabem o que fazer. Seguindo agora, apresentado esse tesouro de gente, tá? Todas essas qualidades incríveis. Tesouro de gente. Bate que eu tô colocando pra você aqui, guri. Coloquei na mesa todas essas qualidades. Agora me diz aí, por que eles não vão querer? Um abraço pros amigos gaúchos aí, gente. Vocês são gente boa pra caramba. Por que eles não vão querer? Um abraço ao Inter, né, cara? Puta merda. Tu é Grêmio, né? Não, eu sou atleticano, né? Que fique muito claro. Lá em Porto. Não, eu sou gremista lá, sou gremista. Né? Então, caramba, isso aqui vai ficar pra posteridade, hein, cara? Um abraço, gente. Um abraço, gurizada da Renner. Eu te digo que eu também, se eu tiver em Porto Alegre, eu sou Grêmio também. Assim, só um parênteses aqui, é que eu fui muito influenciado. Eu morei 5 anos lá, né? Então eu acabei sendo bastante influenciado, porque basicamente todos os meus colegas de trabalho eram gremistas. E aí fui em alguns jogos lá e tudo mais, e acabei pegando uma certa simpatia. Eu fui sócio durante um tempo também. Mas o Grêmio é melhor que o Inter tava também, lá. Né? Fala a verdade. Enfim, na minha experiência lá, foi, entendeu? Durante o tempo que eu fiquei lá, eu não vi o Inter ganhar nada. E eu vi o Grêmio ganhar Libertadores, né? Então, era outra vida. Mas, enfim, dito isso, qual foi o primeiro ponto que os gestores trouxeram aqui sobre a geração Z, né? Do porquê que eles estão preferindo trabalhar com o IA ao invés de trabalhar com a geração Z. O primeiro ponto aqui, depois a gente vai falar sobre os pontos, depois a gente escolhe os que de fato fazem sentido, tá? A gente vai comentar sobre eles. O primeiro ponto que eles trazem aqui é que 60% das pessoas que foram entrevistadas acreditam que os recém-formados da geração Z não possuem experiência no mundo real.
tá? Olha só. No mundo real. Não é mundo. Aqui não tá falando de experiência corporativa, tá? Ele tá falando que as pessoas não possuem experiência de mundo real, tá? Tá bom. O segundo ponto, ele faz 57% dos entrevistados afirmam que a geração Z carece de uma mentalidade global, tá? Olha só. O terceiro ponto, 55% afirmam que geração Z não sabe trabalhar bem em equipe. Concordo. 53% acreditam que o treinamento para essa geração é muito caro, tá? E 50%... Esse eu não concordo. De tudo que você falou até agora, eu concordo com esse eu tudo. também acho que não, tá? Mas e 50% dizem que a geração Z tem pouca ou nenhuma etiqueta empresarial. Tá? Isso é o que eu mais concordo. Eles acham que eles estão jogando videogame no sofá do papai deles. É verdade, velho. Não, Verdade. e olhando para todos esses pontos aqui, tá? Eu acho que aqui é mais um papo, tá? A gente trouxe aqui só para poder ter um apoio aqui pra gente, mas, Paninho de fundo, né? mas a prática, gente, o que o pessoal tá basicamente falando, cara, de experiência de mundo real, mentalidade, saber trabalhar em equipe, não ter etiqueta. Cara, eu tô lembrando aqui, eu não vou meter na minha época aqui. O Albino também, não, o Albino um pouquinho mais velho que eu só, mas é que eu fui ensinado a entrar no mercado de trabalho na minha primeira entrevista de emprego aí com roupa social, por exemplo, entendeu? Sim. Antes de sair de casa, meu pai falava, cara, você não pode falar isso, não pode falar isso, não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mesma coisa aqui em casa. E ele falava, cara, e uma coisa que meu pai me falava bastante, falou assim, olha, você trabalha num ambiente que vai ter muita gente, tem muitas pessoas, você precisa ter um senso de coletividade e entender que você não está sozinho. Justo. Então, cara, é comportamento, né, para tudo, tá? Para tudo. Não seja espaçoso na tua mesa, né? Não abuse do espaço que você tem, não enxergue as coisas em volta. Então, eram coisas que eu fui ensinado em casa. Né? Basicamente isso. E eu levei isso para minha experiência. E a gente foi, claro, isso você vai sendo lapidado, né? De acordo com você vai sendo exposto. E para mim isso era normal. Hoje, o que eu vejo? Se o cara chegar para fazer uma entrevista lá de chinelo, eu tenho que achar normal. Tem. E mascando chiclete. Não tô julgando nem pré-avaliando, mas isso para mim não é natural no ambiente corporativo. Não é. Isso para mim, eu tô numa empresa para gerar resultado e tudo mais, mas a gente tem uma imagem que a gente precisa, que a gente passa. Isso aqui, legal. Isso foi que... Só para abrir um parênteses para você, eu acho legal. Isso daí é o seguinte: sabe quem que define isso? O dono da empresa. Se você acha que você tem que trabalhar de chinelo e que isso não tem problema, faça isso na sua empresa. Quando você tiver uma empresa, faça isso você. Esses dias eu ouvi isso e achei formidável. É o dono da empresa que define, Wellington. Segue aí. Uhum. Não, é que aí quando a gente vê algumas coisas aqui sobre não trabalhar bem em equipe, quando a gente vê sobre questão de não ter experiência no mundo real, e quando a gente falou aqui um pouco do perfil, destrinchou aqui um pouquinho do perfil deles ali, que já nasceu com uma tela na mão, né? O cara tá acostumado a passar muito tempo com tela. Ali realmente, isso eu não tenho dado para poder afirmar, tá? Mas a gente percebe que, evidentemente, essas pessoas que nasceram nessa geração têm muito menos contato social do que a geração anterior. Isso é evidente. Sim. Evidente. E não estou falando de escola, porque na escola o cara é obrigado a conviver, né? Mas nos momentos que são fora disso, se for pegar ali, eu vou falar por mim aqui, mas a certeza do Albino não foi muito diferente. Cara, você saía da escola, você chegava em casa e fazia o quê? Ou você ia ler um livro, jantar, comer alguma coisa, fazer a tua tarefa de casa, e você ia jogar bola, cara. Você ia jogar bola, ia brincar com outras crianças, e ali você já era exposto a algumas situações sociais, de bullying, de briga, de relacionamento mesmo, de tudo. Então, esse tipo de coisa vai te moldando ao longo da tua carreira, ao longo da tua vida, né? E hoje eu vejo por pessoas que chegaram aqui, conversar com pessoas que eu converso hoje, cara, que nasceram nos anos 2000 pra frente,
O cara, criança criada em apartamento, especialmente nos grandes centros aqui, né? Que é a realidade que a gente tem, que isso que fica mais presente. As pessoas criadas em apartamento, com pouquíssimo contato, o cara já sai de casa com o celular na mão, entendeu? Eu acho que Então, o que eles ganharam de habilidades digitais, eles perderam de habilidades sociais humanas. É exatamente isso. Você pega, por exemplo, um cara de 1980, um cara de 1990, o que o cara não sabe de tecnologia é o que eles não sabem de dar bom dia, de pedir licença, de entender quando ele falou uma coisa e a pessoa não gostou, até de dicção. Os caras não têm da prosódia, né? Você vai falar um negócio, você tem que ter entonações diferentes, né? Por exemplo, se eu chego para você e falo assim: olha, eu vim trazer para vocês uma novidade. Você vê, o jeito que eu tô falando, eu tô dando um ar de novidade. Eu vim coisa trazer boa. pra, eu vim trazer para vocês uma novidade. O que é Nossa, isso? alguém morreu. Cara, Alguém fudeu. morreu? Você trabalha na funerária? Então, assim, eles não sabem falar, Wellington, não sabem se expressar, não sabem lidar com as pessoas, são, assim, tipo, difíceis de lidar. E aí, vamos fazer um paralelo aqui, uma conexão com o que a gente falou no episódio do Modé, né? No Sim, episódio passado, sim. que o último ponto que ele tinha colocado ali era comunicação eficaz, entendeu? Você saber comunicar, ler o ambiente, e que não era só sobre falar bem, mas sobre se situar, entendeu? Então, aí quando você vê um cara numa empresa, que é o CEO da empresa do tamanho do Boticário, comentando que isso está em falta, É. alguma coisa tem, É entendeu? culpa dessa geração, é culpa da É, geração atual, porque sempre é a geração atual que tá que move o ativa, mercado, né? É. que tá mais ativo no mercado. Quem é mais velho tá saindo e quem é mais novo não entrou ainda, né? Eu acho, Wellington, que eu li um tempo atrás um tal de artigo que é inteligência situacional. É isso que falta para eles também, sabe? Então, além de eles não terem essas habilidades sociais de prosódia, de interlocução, de fala, não tem vocabulário, não sabem o que estão falando, não conseguem ler a situação do ambiente e ter essa inteligência situacional. Puxa, acho que agora não é um bom momento, né? Mas é sinal de uma baixa maturidade. Eu acho que é uma geração de maturidade baixa. Olha o gatinho aí. O gatinho veio participar da conversa. Eu acho que é um grau de maturidade muito baixa, mas eu queria mudar um pouco de rumo para aumentar um pouquinho mais que eu vejo dessa geração, que talvez até ajude e corrobore na explicação de por que eles são tão ruins em comunicação. Você sabe qual é a diferença do burro e do ignorante? Fala aí, Sabe? Bruno. A diferença é a seguinte, velho. O burro é alguém que só não. Ele. Não é que Ele ele não não sabe, né? sabe. Ele não sabe por enquanto. É uma coisa assim, temporal, tá? É burro. Agora, o É ignorante, que ele não foi apresentado, né? Ele não foi apresentado aquela situação ainda, né? apesar de que eu também acho que burro é o cara que não tem nem capacidade de absorver, mas não vamos entrar nessa seara. O, Polêmica. igno... o ignorante, ele não sabe que ele não sabe. E eu acho que nós estamos falando de uma geração que muita gente quer classificar eles como burros. E eu acho que a arrogância deles faz com que eles sejam ignorantes. Eles não sabem e não sabem que não sabem. E quando alguém tenta tirar eles dessa caverna de Platão, eles matam o mensageiro. Como pode um cara que se formou agora querer saber alguma coisa se o cara nunca trabalhou em bosta nenhuma? Eu, de tudo isso que você falou, que teu pai falava, meu pai falava o mesmo, mas uma coisa que eu ouvia dele e eu ouvi dos meus primeiros chefes era de que eu não sabia muita coisa. E eu rapidamente assimilei isso
E a minha resposta frente a isso foi aprender. E a situação deles é se opor a isso. Eles querem entrar dentro das empresas e querem se opor a isso. Eles querem provar que eles sabem. Eu presenciei, quando eu trabalhava lá no Votorantim, um desses gerações Z aí, que falou assim, tava preocupado, por exemplo, de eu não falar a palavra braço curto. Eu lembro. Ai, porque esse braço curto, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou te ensinar. Ah, o tesão dele era falar que ele ia me ensinar alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu até acho que você vai me ensinar sobre... Vamos meter o ninja aqui, hein, cara. Então me Eu, ensina aí, cara. Me ensina. na verdade, eu até falei pra ele assim, eu até acho que você tem capacidade de me ensinar sobre falas não capacitivas, me explicar sobre essas questões sociais. O problema é que eu não quero aprender. E você está aqui na empresa para aprender o trabalho da empresa. E nós não somos ONG do pessoal que é amputado para defender a causa social, que falar braço curto ofende as pessoas que são aleijadas. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para vender cimento. Não é muito legal porque a empresa Um pouquinho de lá... níquel também, né? Um pouquinho de... energia elétrica, etc. A empresa lá em questão, ela defendia esse tipo de coisa. Só que essa cultura woke tá se mostrando que tá saindo fora de moda, né? Então, eu vejo que algumas coisas, como algumas coisas envelhecem, né? envelhecendo rápido. Esse vinho azedou rápido. Agora, assim, não querendo mudar de saco uma mala, mas se você é tão a favor, das causas sociais, se você é tão a favor da causa, por exemplo, LGBT, eu acho que você deveria colocar uma propaganda de um pedreiro trans segurando um saco de cimento da sua marca, dizendo assim: a marca do pedreiro é homossexual. E qual é o problema? Não é que pode ser? Mas por que eles não fazem isso, Wellington? Porque eles são hipócritas. Porque eles sabem que se eles fizerem isso, ele abaixa a venda deles. Eles querem fazer esse papinho internamente. Agora, no marketing da marca, eles não fazem. Eu acho que se você quer fazer, faça integral. Faça em tudo. Que parece meio um discurso meio hipócrita, né? Na É um prática, negócio né? feito sabe para quê? Para atender às regras de ESG. De SG, né? E eu, se sou membro da diversidade, me sinto ofendido em ser usado por eles. Eles deveriam pensar dessa forma. Essa empresa de verdade não está preocupado com isso. Como a Disney não está, porque agora que começou a fracassar, começou a mandar embora todo o departamento de diversidade e a área woke está sendo toda demitida. Então o dinheiro vai sempre falar mais alto, Wellington. Eu sei que a gente saiu um pouco do geração Z, mas eu acho que eu só quis elucidar que essa é uma geração que não quer aprender e eles acham que eles são gênios. E eu acho que o ignorante que não tem ciência da sua própria ignorância, ele tá preso eternamente nessa condição que ele nunca vai aprender. Porque ele primeiro precisa saber que ele é um burro. Eu, quando saí da faculdade, eu descobri que eu era burro. Rápido. Para eu começar a aprender. E ainda sou. Ainda sou. Eu tenho um monte de coisa para aprender, Wellington. O que eu falo aqui é o que eu já aprendi. Agora, o que eu não aprendi, eu não posso chegar para ti aqui, fala aí, Albino, reator nuclear Angra 3, quantos graus é no estágio 2? Como que eu vou saber? Não sei. Né, porra? Mas não, esses caras aí, eles querem chegar lá em Angra e quer ligar a porra do reator nuclear. O que eu sinto um pouco de falta, que eu acho que está um pouco ligado à questão de habilidade social, eu acho que por algum motivo, as pessoas falaram poucas vezes a verdade para essa geração enquanto elas estavam crescendo. Verdade. Casulo, estão no casulo, né? Eu não quero entrar no mérito aqui dos pais não terem feito o trabalho que deveriam ter sido feito, de falar que, independente do. Né, porque assim, educação o que dá, né? Mas de qualquer forma, o que eu sinto falta é que de tomar uns feedbacks em casa, assim, sabe, daqueles que. Os duros. De você perder o rumo da tua vida, assim, de você repensar o que você está fazendo, entendeu? De ter alguns choques de realidade que eu acho que isso está faltando. Eu vou dar um exemplo aqui meu, tá? Isso aqui é pessoal, eu tinha uns 12, 13 anos, sei lá, nessa fase aí.
E teve um belo dia que, acho que eu tava numa fase meio revoltada, de adolescente bobo, assim, né? E meu pai ele me colocou no carro, e pra quem mora em Curitiba vai conhecer, meu pai me levou lá nos fundos do Alto Boqueirão, tá? E ele, aí, de lá, a gente foi lá pro Guarituba, ali em Piraquara, a gente andou nos fundos lá de Pinhais, cara dele, e ele falou, cara, hoje você vai ter um choque de realidade. E porque eu sempre, aqui em Curitiba, eu morei na região do Portão, da Água Verde ali, uma região boa, né, uma região muito tranquila, e, e o que aconteceu foi quando eu cheguei lá, ele meio que falou assim, cara, a cada dia que você vier reclamar de alguma coisa, olha em volta. Porque, cara, eu lembro que a gente levou, sabe, 40 minutos de carro para chegar no local. Lá nos fundos do Boqueirão lá. Uhum. E tinha um colega meu que estudava comigo e morava lá, cara. E eu estudava a 5 minutos a pé de casa. Entendeu? Ele falou: quando você estiver reclamando das coisas, achando, Pensa qualquer nisso. que seja o motivo, cara, pensa nisso, cara. Você tem colega teu de sala aqui que, cara, passa, olha a região que esse cara mora, olha a condição que esse cara tem. E ele, cara, frequenta o mesmo lugar que você, cara. Você tem que saber o que tá acontecendo em volta. Porque eu lembro, eu tinha alguns colegas que, por exemplo, lá em casa eu tinha um Mega Drive, né? Uhum. E o Mega Drive, e quando eu cheguei em Curitiba, pô, meu pai fez um esforço e na época ele me deu um PlayStation com um jogo pirata lá, em 98, por aí. E tinha um colega meu que tinha todos os videogames do mundo, entendeu? Cara, tinha Nintendo 64, tinha o PlayStation, tinha o Mega Drive, tinha porra, Sega Saturno, tinha o Dreamcast lá, tinha tudo, você podia imaginar. E, cara, criança, se não for educada cedo, ela perde noção das coisas, entendeu? Então Perde. começa a achar que é normal, tipo, e ela não tem noção de que cada um tem tem as suas condições de acordo com a sua realidade. Exato. E nesse ponto, cara, eu sinto que na minha geração e com colegas meus, imagino que na tua também, meu pai teve que me corrigir várias vezes. Assim, Claro. o ajuste de rota ali, cara, aquela martelada que pra falar, o prego tá se destacando, cara, volta pra cá, cara, volta pra terra. Volta pra terra. E eu acho que nesse ponto das pessoas que pelo menos eu convivi, assim, o que eu sinto, até por algumas falas, algumas pessoas são completamente desconectadas da realidade, cara. É E aí como que se eles quando. tivessem saído cru do ventre da mãe e você tá convivendo com esses caras. É, e, cara, ó, até a Siri quis se manifestar aqui, Brasil. Até a Siri tá falando, gente. Ó, vocês ficam espertos. Mas o ponto Não, é não é, que. Wellington? Parece que o cara acabou de sair do útero da mãe e tá indo trabalhar com a gente. E quando a gente tá falando aqui que boa parte desses caras falando que a geração Z carece de uma mentalidade global, é isso, cara. Não tá entendendo o que tá acontecendo em volta. Entendeu? E aí, quando você chega numa empresa e você dá o primeiro feedback pro cara, falando, meu teu trabalho ficou ruim. Desmonta, o cara desmonta. O cara acaba. O cara acaba. Ele fala, nossa. Ele nunca ouviu um feedback ruim na vida, Wellington. E aí, assim, é um troço que eu fico muito preocupado, porque, cara, quantas vezes eu apanhei do Albino, cara, no trabalho, cara, tipo, e eu vi o Albino apanhando dos chefes lá, cara, assim, às vezes desnecessário, mas assim, a gente viu isso acontecer, cara, e isso cria casca, Faz entendeu? parte, né? É isso que te dá a experiência, entendeu? Agora, e aí tem outro ponto que eu vejo que hoje também, inclusive um pedaço da nossa geração não tá sabendo lidar muito com isso, porque se você precisa do cara ali para trabalhar com ele. Quando você aperta o cara espana, às vezes também tá sendo conivente e não tá fazendo o negócio que precisa, entendeu? Que é de dar a realidade pro cara, entendeu? Ou se você começar a ficar com medo de dar feedback, porque se der feedback o cara pula fora. E aí você fica o cu na mão, entendeu? De tomar alguma decisão, sabe? Eu acho que a Então é um saída, momento difícil, cara. a Bem difícil. saída, a saída disso daí é robô. E aí entra no que a gente tá comentando aqui, né? Então, quando o cara começa a olhar pro lado e falar, nossa, mas que que trampo, hein, meu, trazer esses caras pra cá, né? Porque eu trago um, não dá certo. Eu trago outro, não dá certo. Ninguém dá certo, cara. E assim, porque na empresa, você tá ali pra dar resultado. Você tem uma entrega, você tem um trabalho pra fazer. Se você não tá fazendo direito, a gente precisa cobrar. A gente Claro. precisa fazer esse acompanhamento. Agora, se eu te cobro uma, duas, três, não me entrega, eu não tenho como te segurar ali, porque senão eu sou injusto com os caras que trabalham. Claro, e ninguém Entendeu? tá na empresa jogando o modo sandbox. E aí, e nessa hora, quando se eu tenho duas, três experiências dessas, eu falo, cara, eu vou ter que fazer um negócio diferente. Eu vou distribuir as tarefas desses caras aqui dentro do time e vou tentar automatizar ao máximo. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, sei lá, com 6 meses atrás, que a gente falou, né, em off ali,
uma conversa que tu teve que a pessoa falou assim, cara, o negócio é robô, cara. O negócio é robô mesmo. Com certeza. Wellington, essa conversa nunca esteve tão viva. Porque você veja só, quem aí no Brasil inteiro, ou já teve oportunidade até fora do Brasil, e foi em McDonald's, sabe como é difícil às vezes você ser atendido e você ser servido corretamente. Inclusive tem até a engenharia do pedido, né? Você pede as coisas com a menor variação possível para ver se o negócio não vem errado, porque você tenta contornar o negócio. Eu me Às lembro vezes nem é o que você quer, né, cara? Às nem é o vezes que nem você é o quer. que você quer. Não, não é. Dependendo do pedido do resto, você fala assim: não, eu não vou pedir o que eu quero, Não, porque deixa assim. se eu pedir isso Vai aqui, vir errado. vai dar zica. Aí eu te digo o seguinte: eu, em 2016, foi 16, eu fui para os Estados Unidos. E quando eu entrei numa loja do Mac, eu entrei em 3 lojas lá. E todas elas não tinham mais o atendente. E essa realidade acho que foi durante a pandemia aqui que começou esses totens, né? Hoje em dia ficou uma época o totem e o cara, hoje em dia praticamente não tem mais o cara, fica só o totem. Mudou radicalmente a dinâmica de fazer os pedidos. Acho que até agilizou muitas coisas. Porra, muito melhor, né? Muito Agora, melhor. o que eu percebo quando eu olho na balança da contabilidade social do negócio? São pessoas que deixaram de trabalhar lá dentro, perderam seus empregos. Porque agora, Infelizmente. por culpa de quem? Você pode querer classificar isso sob a ganância dos donos, mas por outro lado, os donos queriam eficiência operacional, eles não entregavam. Os caras não estão afim de trabalhar. O robô não reclama. O robô faz o que você pede. Robô, Wellington. Estacionamento de shopping. Eu me lembro de filas homéricas no Shopping Barigui ou no Estação para você pagar a merda do ticket do estacionamento. Agora tá uma beleza. Os caras foram substituindo aqueles totem lá de pagamento, fluía muito melhor. Agora aqui no Barigui, eu não pego nem o ticket. O esquema aqui Tudo no aplicativo ali, tira a tira foto foto da minha da placa placa e boa. e me cobra no app. Ou seja, o que é isso, Wellington? O que a gente tá É falando desse eficiência, episódio. cara. É eficiência pura, cara. É o que a gente tá falando desse episódio. Teve muito cara bom que perdeu o emprego? Teve. Mas com certeza a maioria eram ruins. A maioria eram ineficazes, a maioria não queriam fazer, não queria aprender. A maioria quer ser TikTok, quer ser youtuber, não quer trabalhar. Tá aí o resultado. Os robôs trabalhando no lugar deles. É isso que vai acontecer. E tem um ponto que era a primeira a primeira característica que o Modé falou no outro episódio era a capacidade de aprendizado e aplicação. Entendeu? Então, e quando a gente fala de capacidade, tá associado ao desejo, cara, de aprender. Mas uma Querer coisa aprender, né? Mas uma coisa que eu sinto, mesmo você, cara, que quer ser youtuber, que quer ser TikTok, Também tem que aprender. é trabalho, cara. É trabalho igual, cara. Porque não só Trabalho parar muito aqui, pior, às vezes. cara, Muito é pior. trabalho pra caralho, porque você vai ter que, ou você vai fazer live, ou você vai criar conteúdo aqui, até pra você beleza, entrar mas numa banheira de Nutella dá trabalho. é tudo, cara, porque assim, você vai ter. Quantas horas você acha que vai ter que passar aqui na frente do computador trabalhando também, entendeu? Produzindo teu conteúdo. Porra, é 4, 5, 6, 7, 8 horas, cara, fazendo as coisas também. Vai Também é trabalhar muito trabalho. mais. Vai trabalhar muito mais. E uma coisa que eu tenho sentido, que assim, o que eu tenho ouvido primeiro, né? Eu ouço muito que as pessoas estão buscando equilíbrio, work-life balance, né, cara? É equilíbrio entre vida profissional e trabalho. O que eu tenho sentido de quem eu ouço isso, o filho da puta não quer trabalhar. É vagabundo. Vamos O falar aí. cara É isso não mesmo. quer trabalhar. O Wellington é um bando de vadio. É um bando de vadio que nunca pegou um Inter 2 no final da tarde, suando, e o cara já cansou, que nem dizia Nunca pegou linha vermelha em São Paulo ali, né, cara? Coisa boa. Tinha um tio No meu que falava Tatuapé. assim. Tinha um tio meu que falava assim: o cara cansou antes de estar cansado. Né? Cansou no Tipo, aquecimento, cara. Cansou no aquecimento. O cara nem entrou no jogo, velho. Já tá cansado. Exato. Eu acho que essa geração aí não tem jeito, velho. Não tem jeito. E eu queria fazer só um último ponto aqui. Já é recados finais?
Não, ainda não. É só para poder fazer um outro. A gente já pode fazer na sequência, mas. É que eu achei interessante que tá na matéria, que ele fala o seguinte. É. Cadê aqui, ó? Lá, lá, lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Segundo essa própria pesquisa que foi feita, É. não, 2 a cada 5 profissionais da geração Z afirma nunca ter tido uma única conversa com alguém de mais de 50 anos no último ano. Meu Deus. Mas agora, olha em volta, entendeu? Se essas pessoas não interagem, não interagem com pessoas mais velhas, elas vão aprender de quem? Elas vão Exato. aprender o que e de quem. É a mesma coisa quando você chega para um cara e você fala que vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou. Sei lá, vou montar o computador. E o cara vai querer me dar dica, entendeu? Mas não, beleza, mas quantos computadores você montou na vida? Ah, nenhum. É, Porra, então cala a boca, cara. O que você tá falando, entendeu? vai carpir um lote. E, e tem um outro, que eu tô lembrando que agora até da minha própria experiência, é um negócio que eu tento manter todo dia. Cara, quando alguém que é mais velho que eu tem alguma coisa para dizer, você sempre tem que parar pra ouvir. Sempre, cara. Porque aquele. Ah, mas eu tenho aqui 34 anos. O, o cara tem 40, mas ele tá eventualmente numa posição menor que a minha. Uhum. Por, por Da circunstâncias vida. da vida. A gente teve um caso desse na Votorantim, lá do nosso colega lá que trabalhou com ele lá. Não sei se foi na Braspaine, na Braslamber, que entrou no final ali. Era um cara que tinha muito mais experiência que eu, entendeu? Mas ele entrou numa posição Uhum. abaixo. E, e, e não por isso eu vou deixar de aprender com o cara, entendeu? Porque a questão hierárquica, cara, ela vai além das entregas, porque as pessoas esquecem que o tempo passa, cara. E quando você vai chegar no momento da tua vida que, sei lá, vai bater nos teus 40 anos ali, cara, você não vai ser mais o jovenzinho, entendeu? Vai ter uma geração que tá vindo atrás que tá vindo atrás de você e que vai te ultrapassar, cara. Então, é importante que você sempre aprenda para que você cresça, que você tenha mais bagagem, que você tenha essa rotina de aprendizado, para você ter algo novo para acrescentar. Porque senão, em algum momento, cara, você vai ser obsoleto, cara. Então, conversar com pessoas mais velhas é sempre, sempre importante. Tu tá aí, Albino? Caiu, acho que caiu pra mim, né? Tu travou. Caiu. Ih, desgrama, caiu. Parou! Aê, caralho! E lá, Nunca vi isso na vida, cara. O meu é computador freestyle!
Foi só eu falar que eu tava querendo trocar ele, né? Não, ele ouviu. Ele tá ouvindo. Vai trocar, não. Vai trocar, não. Eu fiquei ouvindo uns 3 minutos, você sumiu a tela totalmente. Primeiro começou a travar aqui. Eu cliquei, foi. Deu, travou, ficou tela preta. Deu sem sinal de vídeo, tirei o cabo ali. Não sei se você ficou olhando eu ainda. Você tava me vendo? Eu estava assim, ó. Eu estava assim, ó, congelado. Aí, por um segundo, você falou alguma coisa, eu te ouvi, e aí depois você sumiu, mas eu terminei o raciocínio igual, tá? E daí eu acho que eu raciocínio. perdi tudo que eu gravei aqui. Tudo, tipo, uma hora? Sim. É, Mas calma, esse áudio, esse vídeo que você tá gravando, tá? Tem a gente. Tem. Aí eu consigo tirar o áudio dele pra. Ah, tá. Daí você baixa e. É um seguro. É um seguro. Não vai ficar bom, mas Mas. Não tem problema. é o Tem que tem pra problema. hoje. Ó, tá vendo? Ó, o vídeo salvou, hein? Salvou. O vídeo salvou, hein, cara? Graças a Salvou. Deus. Salvou. Cara, quantos anos que a gente grava? Nunca isso Acho que eu aconteceu, cara. nunca vi isso acontecer também, cara. Nunca vi. Recados finais? Dali? Recados finais, vamos lá. Recados finais, Wellington. Ah, cara, aqui não tem nenhum hate a geração Z, tá? Depois de ter falado isso, não tem. Não. Não tem nenhum hate, não, até porque, goste ou não, é o que a gente tem hoje, tá? E a gente vai precisar, especialmente nós que somos um pouquinho mais velhos aí, dos millennials aí, geração Y, né? A gente vai ter que se adaptar a isso e a questão é como que a gente usa o que essa geração tem de bom, né? Que o fato de você ter essa pegada mais digital tem que ser aproveitada, né, para a gente conseguir subir o nível das atividades que a gente executa hoje. Então, esse pessoal é um pouco mais realmente inconformado em relação a ter que trabalhar com muita coisa manual, então a gente tem que instigar essas pessoas a serem mais proativos no sentido de tentar automatizar mais tarefas. Então, tem que usar essa massa aí que a gente tem para poder crescer cada vez mais. Então, de um limão a gente tem que fazer uma limonada. A gente sabe que alguns comportamentos não vão mudar, agora, pelo menos, enquanto a gente estiver aqui, mas em dado momento eu também acredito que as pessoas vão amadurecer. Então, porque ninguém começa a carreira de um jeito e termina do mesmo jeito. Então, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, pelo menos que a gente deve começar a sentir algum movimento um pouquinho diferente. Mas o meu recado aqui é que a gente vai ter que aprender a lidar com isso e tentar tirar o melhor dessa situação. Eu realmente achei, brincadeiras à parte, assim, tem muita gente boa também, viu, Wellington? Eu acho Claro que que assim, tem. quando a gente Claro que tem. fala, a maioria até, vou te dizer, esses são comportamentos que a gente tá trazendo, às vezes aí brincando, mas que dificultam você perceber essa qualidade dessas novas gerações. Tem muito cara fera demais. Eu acho que a questão é desenvolvimento de comunicação e habilidades sociais. É esse que é o ponto. Eles têm que fazer mais vivência, participar de obras sociais, visitar um asilo, ir num orfanato, fazer parte de uma comunidade da sua religião, para você ir lá em grupos, sabe? Tipo, tem que ter isso. Tem que ter isso, tem que saber dar bom dia, pegar um busão lotado, pedir licença, sabe? Tipo, É o choque de realidade, né, cara? É importante que as pessoas vivam, né? eles precisam viver isso. Então, eu acho que ninguém está criticando eles aqui no sentido de achar que não vale a pena ou que é tudo ruim ou tudo perdido. Quando eles falam que é mais fácil e muitos gestores preferem um robô, e eu faço parte disso, é porque é muito difícil você conseguir a humildade desses caras, de eles entenderem que eles têm que aprender. Esse imediatismo e achar que eles já sabem de tudo, eles não terem essa noção de que eles têm muito a aprender é assustador. Que é um comportamento muito adolescente, muito teenager. E quando você é adolescente e você tem esse comportamento, é esperado. Agora, um cara de 23 anos, 24, 25, 30 e o cara continua sendo assim, faltou amadurecer. Né? Então, se alguém está preferindo trazer o robô para o seu lugar, e eu acho que é inevitável isso, os robôs vão fazer muita coisa no lugar das pessoas. Talvez o meu maior recado para quem é geração Z, talvez para quem é gestor desses caras, tenha paciência, escolha os melhores e tente salvá-los. Treine, né? Tente educá-los. Você vai ser pai dos caras no meio empresarial. Educação
tem que estar junto com amor. No amor no sentido não... assim... Não relacional do negócio, É um né, cara? respeito, Não né? íntimo, né? Ame o respeito, né? Respeite essa pessoa, trate com amor, respeitando ela, entendendo que ela está aprendendo e orientando ela. Mas sempre de olho antenado com a tecnologia, porque você vai precisar automatizar. É inevitável. É inevitável. Atendimento ao público está sendo invadido por essas soluções. E outras vão ser também. Então a gente tem que também encontrar o perfil dos caras que não vão concorrer com a tecnologia, mas que vão nos ajudar a desenvolver essas tecnologias. E você que é geração Z, tenta melhorar essa tua comunicação humana, mas a dica é seja voltado a essa área tecnológica aí para você conseguir ser um diferencial, a ajudar as empresas a implementar essas soluções. Porque eu acho que, no fundo, isso não tem muito a ver com o fato da geração Z. Ninguém foi e correu atrás da automatização dos serviços só porque a geração Z é um bando de pamonha. Não é isso. É Não, porque isso já vinha acontecendo há isso muitos já anos. ia acontecer. É. Eles só estão facilitando. Eles só estão Uhum. facilitando o cenário de necessidade. Só isso. Né? É isso aí. É isso Ter uma aí, vida meus amigos. boa. Como que é? Tenha uma boa vida, tenha uma boa vida. Ah! Tenha uma boa Mas vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! faz bem, irmãozinhos. Tchau! E agora aqui, ó. Mas você manda pra Ó, mim, mesmo assim, essa tua gravação aí do tá Audacity, bom, tá tá? bom. É, Eu o acho que eu acabei de resgatar o áudio. caralho, céu, bicho. Deixa eu Vou parar a salvar o gravação aqui. projeto. Vou imediatamente salvar o projeto, cara. Caralho, esse aqui ficou longo. Deixa eu só vou exportar primeiro, depois eu só. Filha da puta. Vai lá, Buda, no Tabaia. Sério. No Tabaia não, como é que é? Tomar no cu, caralho! Ai, 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 cara. Mano, hoje um cara de Colômbia me ligou e um cara falando inglês indiano. Mano do céu, eu não Nossa, entendia desesperador. bosta nenhuma. Desesperador. Tem uma hora que eu falei pra ele assim: eu não entendo nada do que você